Tudo bem, pessoal? Meu nome é Lucas Sena, eu sou biólogo, também sou mestre e doutorando em genética e biologia molecular pela URGS. Hoje eu vou falar com vocês sobre a importância do isolamento e da quarentena para frear o crescimento acelerado que o coronavírus tem tido no país nesses últimos dias. Primeiro eu quero mostrar esse gráfico para vocês, que aqui a gente tem duas curvas. Uma simulando um crescimento muito acelerado do coronavírus, e uma outra que a gente tem um crescimento no número de casos, mas é um crescimento mais lento. Qual que é a diferença de uma curva e da outra? É que quando a gente tem um crescimento muito abrupto do número de casos, a tendência é que o número de infectados que necessitam de atendimento médico supere a capacidade do sistema de saúde. Ou seja, o sistema de saúde tem uma quantidade específica de leitos, de UTIs, mas como você está concentrando os casos graves num curto espaço de tempo, a tendência é que vários indivíduos que precisem de atendimento médico não consigam vaga, e por isso que o crescimento abrupto tem tem um profundo impacto na taxa de mortalidade. Nós vamos discutir alguns casos aqui. Eu trouxe três casos assim que eles são bem ilustrativos, que é o caso italiano, português e do Irã. A Itália, hoje, ela se encontra com 74 mil indivíduos infectados e 7.503 mortos. Portugal tem em torno de 3 mil infectados e 43 mortos. A taxa de mortalidade da Itália gira em torno aí de quase 10% e a taxa de mortalidade de Portugal gira em torno de 1%. Aí as pessoas podem questionar, mas é que a Itália tem uma taxa de mortalidade porque, enfim, é uma população idosa. Quando a gente compara os dados italianos com os dados do Irã, o Irã ele já tem aproximadamente 27 mil indivíduos infectados e 2.077 mortes, numa taxa de mortalidade que gira em torno de 7,5%. O que tem de similar da Itália e do Irã? Primeiro, nos dois casos, a gente teve um crescimento abrupto do número de infectados em decorrência de uma política limitada na contenção do vírus. Nos dois casos, Itália e Irã, as políticas de quarentena, de isolamento não foram adotadas de forma eficiente lá nos casos iniciais, o que fez com que o vírus se espalhasse numa grande velocidade, sobrecarregando o sistema de saúde. O Irã, diferentemente da Itália, não tem uma população idosa, aproximadamente aí 5,5% da população tem mais de 65 anos, diferentemente da Itália. Mas o que tem em comum dos dois casos foi um crescimento muito acelerado e abrupto no número de casos. Uma coisa importante é que a Itália começou, num primeiro momento, a iniciar uma política mais ofensiva de isolamento, de quarentena, porém ela tentou mudar a estratégia no meio do caminho. Essa é uma reportagem do dia 28 de fevereiro, tá? E o título da reportagem é: Itália muda a estratégia contra o coronavírus para combater o alarmismo e proteger a economia. Nesse período, a Itália tinha aproximadamente aí 650 indivíduos infectados e 17 mortos. É um número que, inclusive, é menor do que do Brasil hoje. E essa política vacilante de impor a quarentena e o isolamento trouxe um profundo impacto na Itália, com milhares de mortos, uma quantidade incalculável aí de indivíduos infectados. E, infelizmente, vários países que não adotaram as medidas corretas hoje estão pagando um preço importante. A Espanha, por exemplo, superou o caso de mortos em relação à China. E todo o país que não adotou as medidas corretas vai cedo ou em breve sofrer consequências duras em relação ao coronavírus. No caso do Brasil, os dados preliminares apontam que a gente está em torno aí de 2.587 pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus. Esse número provavelmente é maior. Várias pessoas não estão conseguindo fazer os exames e receber o diagnóstico do coronavírus. E a gente está com 61 mortos. O que a gente consegue observar na curva
do crescimento, do avanço do coronavírus no país. É um crescimento bastante acelerado, bastante acentuado, e a tendência é que no próximo período, se a gente não adotar uma política mais consistente e firme para conter o vírus, a gente perca o controle da contenção do coronavírus no país, e isso vai sobrecarregar o nosso sistema de saúde, aumentando a nossa taxa de mortalidade, que hoje é em torno de 2, 2,5%. Nesse sentido, as políticas de isolamento elas são fundamentais, porque apesar de vários indivíduos terem sintomas leves, o indivíduo com sintomas leves ele é um propagador do vírus. Então ele está infectado, mesmo com sintomas leves, acha que vai tocar sua vida normalmente, porque acha que um pouquinho de dor de garganta, febre leve, mas se ele vai em restaurantes, bares, festas, vai ao local de trabalho, ocorre esse processo de disseminação do vírus para a população cada vez mais. E por isso que as políticas de isolamento são centrais para fazer com que aquela curva de crescimento do vírus se achate. Em relação às escolas, às vezes as pessoas podem perguntar: mas se a taxa de mortalidade em jovens é tão baixa, por qual a necessidade de manter o isolamento nas escolas? Bem, se os estudantes saíssem da sala de aula e fossem trancados no armário, até era cabível esse raciocínio. A grande questão é que esses estudantes que estão na sala de aula lotada, recreio, se tiver um jovem contaminado com sintomas, inclusive pode ser sintomas leves, vai passar para os seus colegas, esses colegas vão passar para os seus pais, seus avós, e isso faz com que a escola seja um grande ambiente de propagação do coronavírus. Por fim, uma coisa bem importante, que existe uma especificidade brasileira. Pela primeira vez, eu acho que o coronavírus ele chega com muita intensidade num país que tem muita desigualdade social e, infelizmente, uma parcela significativa da população tem péssimas condições habitacionais. Então, por exemplo, se discute, vamos isolar só o indivíduo infectado, vamos isolar só os fatores, as pessoas com risco elevado. No entanto, infelizmente, uma parcela da população não tem nenhuma possibilidade disso, já que vivem, às vezes, em barracos improvisados, onde 6, 7, 8 pessoas de uma família dividem um cômodo para dormir. E se a gente não conseguir frear o avanço do coronavírus no país, quando ele chegar nas comunidades mais carentes, o resultado vai ser apavorante, apavorante. E talvez a gente não consiga entender o impacto e a dimensão que isso pode vir a causar. Então, nesse momento, é uma luta coletiva de todos, de fazerem sacrifício, de estarem nas suas quarentenas, de manter o isolamento para frear esse crescimento abrupto que o coronavírus pode ter no país. E, consequentemente, se nós não conseguirmos fazer isso, a gente vai ter um número que a gente não consegue ter dimensão da quantidade de mortos que podem ter no Brasil em decorrência de todos esses fatores, principalmente das questões habitacionais e de saúde pública. Por fim, é necessário reafirmar que é preciso ficar em casa, manter a higienização das mãos, dos objetos que a gente traz da rua. É um momento difícil, complexo, mas se todo mundo se manter firme, a gente vai passar por isso o mais rápido possível e as consequências vão ser menos impactantes para nós. Obrigado por assistirem, valeu!